Você sabia que há funções específicas que Deus ele preparou para pessoas específicas dentro da igreja? Conforme o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, nós perceberemos isso. Diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No vídeo de hoje eu vou estar comentando um pouco com vocês acerca dos dons que Deus deu para algumas pessoas com funções específicas dentro da igreja. Vimos no texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo Paulo ele vai falar acerca de dons específicos que Deus concedeu a algumas pessoas com ministérios específicos dentro da igreja. Deus, ele é o doador dos dons e ele também é aquele a qual escolhe qual dom ele vai querer entregar a qual pessoa está dentro da igreja. Deus, ele é aquele que ele escolhe determinada pessoa para ser pastor e ele lhe entrega essa vocação, ele capacita essa pessoa para que ela possa ser um pastor. Deus ele deu esses dons para essas determinadas pessoas em vista do aperfeiçoamento dos santos e também em vista do crescimento espiritual do corpo de Cristo. Como descobrir qual dessas funções, qual desses ministérios ou quais desses dons eu pertenço? Você precisa considerar alguns fatores. O primeiro deles é descobrir o dom espiritual que Deus lhe deu. Cada cristão tem pelo menos um dom espiritual que o Espírito Santo lhe concede. O dom espiritual é uma capacidade especial para servir a Deus e a igreja. Isso eu vou buscar tratar em um assunto num próximo vídeo. Mas você precisa considerar esse primeiro fator. Perceber qual é o dom espiritual que o Espírito Santo lhe concedeu. O segundo fator que você precisa considerar é qual é a função que você exerce na igreja. Cada cristão tem um papel específico a desempenhar na igreja, que é o corpo de Cristo. Você pode descobrir isso através de um talento que você tem, ou até mesmo observando as necessidades dentro da igreja. O terceiro fator que você precisa compreender, considerar, é sobre a vocação que Deus te chamou. Cada cristão ele tem uma vocação, que é um chamado de Deus para a sua vida. Isso você pode descobrir através do discernimento, oração, através de um conselho pastoral e até mesmo através de uma confirmação de algo que você pede a Deus. Lembre-se, Deus te criou com um propósito e te deu dons e funções específicas para que você possa glorificá-lo com essa sua vocação dentro da igreja. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. É nítido pelo texto que Deus ele quer sim o aperfeiçoamento dos santos. Mas como? Antes de mais nada, é preciso entender o porquê que Deus ele quer o nosso aperfeiçoamento. Ele quer o nosso aperfeiçoamento porque Ele nos ama e deseja que sejamos semelhantes a Jesus, o seu Filho amado. O aperfeiçoamento ele é um processo de crescimento espiritual que envolve conhecer a Deus, obedecer a sua palavra, renunciar o pecado. Deus ele quer o nosso aperfeiçoamento para a sua glória e para o nosso bem. O nosso aperfeiçoamento ele só se concluirá quando já estivermos na glória. Pois assim, segundo o livro de 1 João capítulo 3, versículo 2, nós seremos como Ele é, e nós o veremos como Ele é. Deus ele também quer que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento. Quando nós estamos dentro do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, precisamos estar unidos em uma só fé. E essa fé é a fé nada mais, nada menos do que a fé no Filho de Deus. Precisamos entender quais são as funções dos dons ministeriais à igreja e dos dons espirituais ao crente. Precisamos entender qual é a função de cada um deles. Precisamos entender como exercer esses dons ministeriais para a igreja. Precisamos entender
como devemos glorificar a Deus através desses dons para aquelas pessoas que têm esses dons ministeriais, segundo Efésios 4:11. Não há outra fé que nos faça ser unidos senão a fé em Cristo. É essa fé que nos move a estar unidos um com o outro. É essa fé que nos move a compartilhar o conhecimento acerca de Cristo, das Escrituras, um com o outro. É essa fé que nos move, que nos direciona a compartilhar com o próximo a nossa experiência com Deus, compartilhar com o próximo algo que eles estejam necessitados, porém que nós temos em abundância. Essa fé que nos faz nos aproximar de Cristo, a ponto de nós sermos chamados de seus discípulos. Deus quer que cheguemos ao conhecimento porque Ele quer que nós conheçamos a Cristo. Ele quer que cheguemos ao conhecimento pleno, porque Ele quer que nós vivemos segundo as Escrituras, baseado nas palavras de Deus na Bíblia. Deus, Ele quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento, porque Ele tem coisas a nos revelar através das Escrituras. Deus, Ele quer que nós cheguemos ao conhecimento sobre Ele, ao conhecimento da sua palavra. Se você ainda está em dúvida para saber qual é o dom ministerial que Deus lhe concedeu, fique atento, considere aqueles sinais, aquelas partes que eu te passei logo no começo do vídeo. Considere, fique atento a tudo aquilo que Deus queira te mostrar, a tudo aquilo que o Espírito esteja te direcionando a fazer. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou pedir para que você deixe o de sempre, para que você deixe o seu gostei, para que você comente, para que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu vou deixar também na descrição do vídeo as minhas redes sociais e o meu Pix, caso você queira auxiliar no crescimento do canal. Acho que por hoje é só. É isso, né? Deus te abençoe e até a próxima. Esse foi o meu último vídeo como solteiro. Graças a Deus, daqui a 2 dias eu caso, em nome de Jesus. E é isso, esteja orando por mim aí, porque o negócio vai ser bom. Em nome de Jesus. Deus abençoe.